Fala galera, aqui é o Cleito Ribeiro e neste vídeo vamos falar sobre um outro recurso que vamos utilizar bastante quando criarmos as nossas animações, tá? E este recurso é de alinhamento, ok? Então, se baseará neste recurso aqui que temos aqui no programa, tá bom? Se você não nos segue nas redes sociais, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, como que funciona? Eu aproveitei o vídeo anterior que colocamos as imagens aqui naquela sequência, né? Eu só distribuí as imagens aqui na nossa tela, para você dar uma verificada como que ela fica. Como que vamos usar esse recurso aqui, só para você entender alguns parâmetros. Então, quando ela só fica ativada quando selecionamos no mínimo uma camada, tá? Então já dá para brincar aqui com essas opções. Mas ela nos dá as opções de alinharmos de duas maneiras, quer na composição, quer no modo de seleção, né? Então é aqui que vamos ver isso agora, ó. Alinhar camada para composição ou seleção. Só que a seleção aqui ela está desativada porque ela precisa no mínimo de duas camadas selecionadas, tá? Então quando selecionamos no mínimo duas camadas, aí podemos optar pela seleção. Então vamos entender primeiramente a seleção, que é pouco usado, mas dependendo do projeto pode ser muito útil. E é uma das ferramentas que pode ajudar bastante. Então se eu deixar a seleção, ele está dizendo o seguinte, olha só. Eu selecionei essas duas camadas. Eu poderia ter selecionado todas, tá? Mas por enquanto vamos selecionar só duas. Então temos essa selecionada, essa de cima aqui e essa aqui de baixo, tá? Então aqui, ó, este botão serve para alinhar para a esquerda, este é para centrar e este para o lado direito. Este daqui é para alinhar para cima, este daqui no centro e esse aqui para baixo, ok? Bem, agora pensa comigo, eu selecionei aqui duas camadas, certo? Eu optei pelo alinhamento do modo de seleção. Então, o que ele quer dizer com isso? Bem, temos uma camada bem aqui acima e temos uma aqui abaixo, certo? Se eu selecionar este primeiro parâmetro aqui, ó, alinhar para a esquerda, então qual é das minhas duas camadas? Eu só vou deixar selecionadas elas duas, vou deixar assim no solo, e aí facilita. Então voltando, qual dessas duas camadas ela está mais voltada para o lado esquerdo? Não é essa aqui? Então quando eu clicar nessa opção, essa camada que não está na esquerda juntamente com essa, ela vai vir para cá, né? Então quando eu clico aqui, ela fica alinhada aqui, ó, com essa minha camada na esquerda. Se eu apertasse aqui do meio, as duas camadas que estão selecionadas, elas iriam ficar centradas, ó. Então elas centrariam uma com a outra, certo? Então, elas entrariam nesse modo de seleção. Ela automaticamente calcularia esse centro aqui e ficaria as duas aqui no centro das duas seleções, ok? E quando eu seleciono aqui para a direita, então agora esta camada irá se alinhar a essa nesse mesmo risco aqui, ó, do lado direito, tá? Então se eu clico aqui, acontece isso, certo? Se eu clico aqui em cima, o mesmo ocorrerá com essa camada de baixo, então ela vai se alinhar aqui com esse de cima nessa direção. Então quando eu clico aqui para cima, acontece isso. Ou no centro, elas calculam para elas juntas ficarem centradas, ou quando eu clico aqui para baixo, ela vem aqui para baixo, certo? Então é dessa maneira que se utiliza aí essas ferramentas no modo de seleção. Já em composição, a atitude já torna-se diferente. Então quando eu mudo aqui para composição, as camadas que eu selecionar, ela vai centrar de acordo com a minha composição, tá? Então, como que ela vai funcionar? Então, com essas duas camadas selecionadas, se eu centrar aqui para a esquerda, elas virão todas aqui para o lado esquerdo, ou para o centro da minha composição, ou para o lado
direito. Tanto faz se eu colocar aqui para cima, as duas vão acabar se juntando, né? Porque elas se entrar as duas juntas ou para cima, ou para baixo, ou aqui no centro. Então, muitas vezes, quando criarmos aqui animações, ou quando criarmos as composições, você verá muito eu utilizar esse parâmetro aqui, ó, de centragem aqui do centro aqui, ó, tanto da esquerda para a direita, como de cima para baixo, tá? Então, é as duas ferramentas que eu mais utilizo aqui, ó, e seria sempre no centro da minha composição, tá certo? Os outros que aparecem aqui, no caso aqui, quando eu seleciono elas de distribuir, né? Então, baseada na minha composição, eu quero que distribua elas de maneira alinhadas, tá? Então, eu posso clicar aqui nessas opções aqui, ó. Então, ela, baseada nas duas últimas, elas pegarão as outras camadas e deixarão distribuídas por igual, né? A distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, fica por igual, né? Entre as camadas. Então, é algumas outras opções que você pode utilizar aí também, tá? E conhecer mais os outros parâmetros. Só quis dizer um pouquinho por quê? Porque a partir do próximo vídeo que você vê, quando criarmos as animações, eu utilizarei muito esse recurso aqui de alinhar, tá? Quer para as camadas, quer quando criarmos um texto, quer criarmos alguma animação, enfim, você verá que eu utilizo bastante. E existe plugins também que facilita muito esse processo também, tá? Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente, ok? Bem, então era isso que iremos dizer através desse vídeo. Se você ainda não nos segue nas redes, segue lá que temos um grupo de estudo, a qual também postamos as novidades por lá também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha e no próximo vídeo vamos falar então... vamos criar então a nossa animação, ok? Um forte abraço e tchau!